Então, hoje eu vou iniciar essa live com uma reflexão. Se queremos criar um mundo melhor, é preciso criar pessoas melhores, mais pacíficas e capazes de resolver seus problemas com argumentos e habilidades sociais. Caso contrário, seguiremos perpetuamente o modelo de reação e vingança que vemos com muita frequência, né, nos dias de hoje. Então essa reflexão é sobre o tema que eu vou falar hoje. Porque assim, se a gente quer pessoas melhores para o mundo, nós temos que cuidar dos nossos filhos, temos que orientá-los, que é isso que vai fazer a diferença, né? Porque as crianças, elas estão ainda caminhando ainda para a vida, né? Então, é o nosso papel, assim, orientá-las, os pais orientar as crianças, né? Para que elas não se sintam perdidas. Que nem que tem uma palavra, uma parte da Bíblia que fala assim que mostre o caminho que o seu filho deve andar, né? Para que ele não se sinta assim depois perdido, né? Então, basicamente é isso, né? Então, gente, assim, muitas crianças tímidas, elas não conseguem realmente se expressar. Assim, quando alguém fala alguma coisa para ela, que ela quer se defender, lógico que todo ser humano já tem isso de querer se defender, né? De querer se defender, assim, quando alguém faz alguma coisa ruim, fala alguma coisa ruim, assim, é normal de um ser humano já querer ir lá e falar alguma coisa. Então, e as crianças tímidas, por elas terem a baixa autoestima, elas serem pessoas super medrosas, super inseguras, então elas acabam deixando as coisas passarem, sabe? Todo mundo fala o que quer para a criança e a criança fica quieta lá, mas ela fica sofrendo. Então, é por isso que é importante assim a gente conversar com as crianças para saber também, para treinar ela assim para a maneira dela de se expressar, porque assim, quando a gente conversa com a criança, então, assim, tudo que a criança vive dentro de casa, isso aí vai refletir em qualquer lugar que ela for, né? Então é por isso que, assim, se você conversa com seu filho, com sua filha, se você tem esse hábito de conversar com seu filho, com sua filha, então, com certeza, quando alguém fizer alguma coisa ruim para ele vai, tipo, conversar, sabe? Ele vai falar, eu não gostei disso, isso daqui não faz parte, assim, do meu ambiente social, sei lá, eu não acredito nisso. Então, isso aí é simplesmente a sua opinião. Então, só de a gente falar assim, só de seu filho falar, ele já vai se sentir bem, sabe? Porque a criança tímida, ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. Então, é por isso que os pais, é o dever dos pais estimular a criança a conversar, a falar dos seus sentimentos. Porque é importante a criança saber a falar dos seus sentimentos, sabe? Porque é uma coisa assim que, se a criança não costuma falar do seu sentimento, como é que ela vai se defender por aí quando alguém falar alguma coisa que desagradou ela? Como é que ela vai falar? Então assim, realmente é muito trabalho assim para a gente ter pessoas melhores para esse mundo. Então assim, com isso, gente, de a criança não saber se defender, de ela não conseguir falar, de ficar engasgada aqui, ela sofre muito. Então, assim, eu vou falar algumas das consequências que a criança tem quando ela não consegue desenvolver isso, sabe? Quando ela não consegue, digamos assim, se defender, falar aquilo que ela quer, que ela tá sentindo. Então, uma das consequências são assim, a criança, em primeiro lugar, ela se sente intimidada, né? Ela se sente exposta, ela se sente ridicularizada, porque assim, alguém fala alguma coisa para ela, ela fica lá todo tempo. Mas assim, então ela se sente mal realmente, ela fica muito mal com tudo isso, de não saber, de não conseguir se defender. Saber ela até sabe, mas não consegue, né? Aí a outra consequência muito forte também. Então
a queda na autoestima, né? A autoestima da criança, ela cai muito quando ela passa por esses momentos, sabe? De não conseguir se defender. No caso, assim, já seria o bullying, né? Tipo, alguém fala alguma coisa pra criança, a criança fica lá quieta. Mas, então, a autoestima dela cai e ela fica muito mal com isso, né? Porque a autoestima, gente, é aquilo assim, é quando a gente confia, assim, é quando a gente se sente bem com a gente mesmo. Então, assim, de tanto que as pessoas falam tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, que a criança ela já não acredita mais nela, então acaba abaixando essa autoestima, né? Então, essa consequência é muito forte. Aí outra consequência de a criança não conseguir se defender também isso pode gerar um transtorno de ansiedade, sabe? Porque assim, em todo lugar que a criança for, ela já vai ficar pensando assim, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa? E se alguém fizer alguma coisa comigo? Então ela fica muito ansiosa, ela fica querendo, digamos, adivinhar o que vai acontecer. Então ela fica assim, não querendo que aconteça também, mas pensando muita coisa negativa. Então isso aí gera fica muito ansiosa, né? Então isso aí atrapalha muito também. Todo esse processo, assim, atrapalha muito na criança, né? E outra consequência, assim, que a criança pode passar quando ela não consegue se defender também. A queda no rendimento escolar. Porque isso aí é um fato, gente, assim, quando a criança ela não tá bem na escola, quando tá acontecendo alguma coisa que ela não tá gostando, seja em relação aos colegas que fizeram alguma coisa com ela, ou alguma coisa que ela não tá conseguindo repassar para o professor, porque muitas das vezes, assim, a criança, assim, por ela ser tímida, então ela não consegue tirar as dúvidas com o professor, perguntar na hora que precisa, né? Então ela acaba caindo o rendimento escolar. Então atrapalha muito, gente. Atrapalha muito mesmo. Então essa é uma consequência muito forte, que as crianças vivem diariamente. Diariamente isso aí acontece com as crianças. Então tem que tomar cuidado, né? E a outra consequência, assim, que pode acontecer com a criança quando ela não consegue pode desenvolver o quadro de depressão, assim, porque as crianças, assim, ela vive tão nesse ambiente tão, assim, tão ruim, que, tipo, as pessoas ficam falando as coisas, ela não consegue se defender todo o tempo, assim, e ela acaba, assim, não confiando mais nas outras pessoas, ela acaba não confiando mais nela, então ela acaba perdendo interesse, assim, por estar nesses ambientes com pessoas, assim, e acaba se fechando também, ela se fecha muito mais. E esse é um grande problema também, porque o tímido ele já tem esse medo, assim, de se expor, medo de falar com as outras pessoas. Então, de tudo isso acontecer ainda na vida de uma criança, então é muito forte. Então, ela acaba se fechando, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre tem que tomar cuidado com ficar de olho, assim, nas crianças, né? Entre outros problemas, assim, que pode estar acontecendo, que a criança pode desenvolver, porque, assim, e quando não é tratado na infância, todo esse problema, assim, vai refletir, assim, na vida adulta. Porque, assim, tudo que as pessoas falam pra gente, principalmente as coisas ruins, elas ficam no subconsciente. E muitas das vezes, assim, tem muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida depois de adulto, foi também por alguma coisa que alguém implantou lá na infância. Alguém falou pra gente e a gente fica com aquilo na cabeça, fica guardado. E muitas das vezes lá na vida adulta que vai aparecer o verdadeiro problema. Então é por isso que é importante a gente trabalhar todos esses pontos, sim, observar também as crianças, ver como que a gente pode fazer para ajudar as crianças, né? Então, assim, todo esse problema, se não for resolvido na infância, vai dificultar na vida adulta, pode estar afetando, assim, o relacionamento, a vida profissional, a vida social,
E isso pode causar até vícios em drogas, em álcool, porque assim, o ser humano, assim, para ele sair de uma situação, ele precisa arranjar alguma coisa para ele sair dali, né? Então, às vezes por isso que tem muitas pessoas que acabam viciando em droga, em bebidas alcoólicas, talvez seja para elas ali se sentirem bem, sabe? É uma forma de eles que eles encontram para superar aquilo, sabe? Alguma coisa assim para superar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na adolescência, que muitas das coisas assim começam a mudar, né? Muito comportamento das crianças, dos adolescentes já começa a mudar. Eles têm também as curiosidades, assim, eles querem saber como que funcionam as coisas. Então, a gente tem que ficar muito de olho, assim, em tudo que acontece, né? Então, gente, agora eu vou falar o que pode fazer, né? O que a gente pode fazer, o que você pode fazer para ajudar seu filho a se expressar melhor, né? Então, em primeiro lugar, você tem que acolher o sentimento da criança, assim. Porque, assim, muitas das vezes, assim, por exemplo, assim, quando alguém falou alguma coisa pro seu filho vem chorando pra você, e ele vem, assim, bem triste mesmo. Aí você pega e fala pra ele, para de frescura, que menino bobo, isso aí é bobagem daqueles meninos que ficam falando isso só pra te provocar. Então, quando você fala isso, digamos que você está bloqueando assim a forma de seu filho se expressar. E quando a gente bloqueia isso, a gente está dizendo para ele assim que quando alguma coisa ruim acontecer com ele, é para ele ficar quieto, que ele não precisa falar. Então é essa a mensagem que você está transmitindo para o seu filho. Então é por isso que é importante acolher o sentimento dele, dizer, eu entendo completamente que isso te deixou triste, eu sei como é que é, eu também já passei por isso, né? Então, se o seu amigo assim, se afastou de você, se seu amigo fez isso com você, então o que a gente pode fazer? É interessante perguntar para a criança, porque quando a gente faz pergunta para a criança para e pensa. Porque quando a gente dá toda a resposta pronta para a criança, então ela faz aquilo que você mandou e não aquilo que ela pensou que seria mais viável para ela, melhor para ela, assim, uma forma de ela pensar, de ela agir. Então fica muito mais fácil quando a criança dá a resposta, porque se ela dá a resposta é porque ela consegue fazer, né? Então você pergunta para ele, então assim, como que você poderia resolver esse problema, assim? O que você gostaria de fazer nesse momento para você não ficar tão arrasada assim? Então é importante você ouvir o seu filho, porque quando você ouve o seu filho com atenção, aí você vai ver a resposta, porque as crianças têm a resposta na mão. Então basta você perguntar. Porque assim, quando você dá toda a resposta para a criança não pensa mais. Tipo, meu pai me ajuda em tudo. Então, você também está bloqueando o seu filho de não resolver seus próprios problemas. Quando você resolve tudo por ele, quando você dá toda a resposta para ele, então você está, na verdade, está bloqueando o seu filho. Você não está trabalhando assim ele para pensar, ele para analisar, ele para resolver o problema. Então, tudo isso aí, gente, tudo isso aí é um treinamento, na verdade. Então, tudo que a gente faz com nossos filhos, isso aí já está refletindo, já vai refletir na vida inteira dele. Então, é ficar bem esperto, né? Então, assim, e quando há, por exemplo, assim, que o amiguinho se afastou dele, falou que não queria brincar com ele, de você falar assim, sabe? Que, por exemplo, o amiguinho tratou ele mal, né? Então, de você falar assim, mas você sabe que tem outro amiguinho que gosta de brincar com você, ou, aquele outro amiguinho ali, ele gosta de brincar de você e se sente bem, você não se sente bem brincando com ele. Então, tudo bem. Se esse daqui fez isso com você, é porque ele não estava num bom momento também, de você falar, né? Ele não estava num bom momento, é por isso que ele falou isso. Mas, assim,
Entendo o lado dele, talvez ele está se sentindo triste, magoado, alguma coisa está acontecendo com ele que você precisa entender o lado dele. Então, quando você fala isso para ele, quando você acolhe o sentimento do seu filho, ele também vai ficar mais tranquilo, mais aliviado, assim, né? Dizer que o problema não é tão grande quanto ele via aquele problema. Porque quando você diz assim que é frescura, realmente ele fica assim, então quer dizer que a partir de agora eu não vou mais falar de nada do meu sentimento, nada do que está doendo em mim, porque meu pai só me critica, ele sempre fala que é frescura, então é melhor ficar calado, é melhor ficar fechado, porque pelo menos assim não dá conflito, né? Então de a gente realmente parar e pensar, certo? Certas coisas a gente tem que parar e pensar, né? Porque não é fácil uma criança sofrer calada. Porque quando ela sofre calada assim, ela cresce um ser humano assim que não confia na sua própria capacidade, ela não confia assim nas habilidades que ela tem, ela acha que todo mundo é melhor que ela. Então é importante realmente a criança saber se expressar, gente. Se ela não está gostando de alguma coisa, que ela fale. Porque assim, quando a gente fala, é como se a gente se libertasse. É como se tivesse. Nossa, parece que sai até um peso da nossa cabeça, da nossa consciência. Então é por isso que é importante treinar as crianças, ensinar elas a se expressarem, sabe? Porque isso aí vai fazer com que elas façam isso em qualquer lugar. Tudo que não tiver bom, assim, na cabecinha delas, elas vão falar, tipo, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não concordo e tá tudo bem. É importante você ouvir a opinião do seu filho também. Porque não é porque ele é uma criança, não é porque ela é uma criança que você não vai ouvir, que você vai ignorar, assim, a forma de ele pensar. Então, quando você ouve o seu filho com atenção, você tá dando também, você tá mostrando, assim, que você tá valorizando o seu filho. Você tá falando para ele assim que tudo bem, eu sou uma pessoa também. Não é porque eu sou pequeno, mas o meu pai ele me respeita, ele me trata como uma pessoa. Então ele vai se sentir importante para você, sabe? Então, e outra coisa assim que vocês podem estar fazendo assim com a criança assim para poder ajudar também, né? É importante, gente, esse daqui é a parte mais importante, assim, para a criança ela conseguir falar aquilo que ela não está gostando, ela precisa para ela conseguir se expressar melhor, ela precisa trabalhar a autoestima dela. Porque se a autoestima dela está muito baixa, ela não vai conseguir se expressar, ela não vai conseguir falar do sentimento dela, falar o que tá bom, o que não tá bom, então ela fica sempre, é como se fosse neutra, mas não é assim não. Não existe pessoas neutras, ou a pessoa gosta ou não gosta. É lógico que às vezes gosta da mesma coisa, mas nunca é assim, sabe? Tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que a gente não gosta, e muitas das vezes por a criança não conseguir falar, não conseguir se expressar, então ela acaba recebendo qualquer coisa e na verdade isso acaba atrapalhando ela, né? E quando alguém fala alguma coisa para a criança fazer, muitas das vezes ela não quer fazer aquilo, não quer fazer aquela coisa ruim, mas pelo fato de ela não ter posicionamento, de ela não saber se colocar no lugar dela, então ela acaba fazendo só porque os outros coleguinhas provocaram ela. Então isso é muito triste, assim, de a criança fazer aquilo que os colegas querem, não aquilo que ela quer, aquilo que realmente o coraçãozinho dela tá mandando aqui. Porque quando a criança faz aquilo que ela tá desejando mesmo, aquilo que o coração dela tá mandando, ela se sente bem, ela se sente feliz, ela se sente confiante, ela se sente uma pessoa segura, determinada, tipo assim, eu não preciso fazer aquilo que as pessoas estão falando, mas aquilo que eu penso, eu posso até ouvir, mas fazer não. Uma coisa é você saber ouvir, né? Outra coisa é você realmente fazer aquilo que as pessoas querem. Então isso daí a gente tem que ficar bem atento também.
E assim, e outra coisa assim muito forte, assim, que os pais precisam ficar atentos, é que isso faz muita diferença em qualquer lugar, assim, da vida de uma criança. Por exemplo, assim, quando de bater na criança. Se você bate muito no seu filho tímido, é, se você bate muito dele, se você humilha, se você, quando ele quer dar opinião, você diz para ele calar a boca, você não aceita a opinião do seu filho, então você está realmente destruindo um ser humaninho. Porque assim, uma pessoa que só apanha, uma pessoa que é humilhada, que não pode falar, não pode, ninguém ouve o que aquela criança tem a dizer. Então, gente, como é que você quer que seu filho seja diferente, sendo que você, se o exemplo seu assim já está sendo ruim dentro da sua casa, como é que você quer que seu filho não passe isso em outros lugares, longe de você também? Porque é reflexo, gente. Se ele apanha, se ele é humilhado dentro de casa, ele vai achar que em todo lugar que ele for, aquilo que está acontecendo com ele é normal. Tipo assim, na minha casa eu apanho, eu sofro as mesmas coisas que eu sofro em outro lugar. Então isso deve ser normal. Eu acho que eu nasci para apanhar, eu acho que eu nasci para ser humilhado, para sofrer. Então, gente, ele acaba carregando aquilo para ele, aquele saco de pancada, assim, aquela coisa ruim, assim. Então, não adianta você querer que seu filho seja diferente, sendo que você não dá essa liberdade dentro de casa para ele, sendo que você age de uma forma com ele, querendo que ele age de uma outra forma. Então, a gente tem que pensar que ninguém planta uma coisa esperando outra fruta. Então, a gente tem que plantar aquilo que a gente quer colher. Então, assim, com a educação das crianças é assim, né? Então, assim, de você realmente dar essa liberdade para o seu filho se expressar, principalmente quando chega da escola, sabe? De perguntar para ele como é que foi a aula de português, a aula de matemática, qual foi a aula mais importante para a criança. Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você está estimulando o seu filho a se expressar. Então, assim, de você estar trabalhando desse jeito, você já está abrindo a mente dele também. Já está abrindo a mente dele. Então, isso aí vai fazer com que ele acabe se soltando. Cada vez ele vai se expressando mais, assim. Então, se você conversa com ele, ele vai se soltar mais em qualquer lugar. Em outros lugares, assim, se alguém fazer ou falar alguma coisa que ele não esteja gostando, ele não vai ficar quieto também. Ele vai, sei lá, falar alguma coisa assim que ele não gostou, que ele exige respeito, alguma coisa assim. Porque quando a criança sofre calada, quando alguém fala alguma coisa pra ela, ela fica calada, ela fica sofrendo ali, tipo, se martirizando, se perguntando por que ela não consegue falar, por que ela não consegue se expressar. É como se fosse uma coisa muito, um peso realmente na consciência da criança. E quando a criança fala, é como se fosse uma libertação, como tirasse aquele peso ali que estava na cabeça de uma criança, sabe? Então, é possível a gente preparar essas crianças, assim, para o mundo, para saber lidar com esses problemas, porque os problemas, independente do lugar que você esteja, eles vão estar presentes lá. Eles vão estar ali te atormentando, te testando a todo momento. E quando as crianças não são ensinadas isso, quando elas são poupadas, quando elas recebem tudo pronto, quando os pais não ensinam elas a resolverem isso, elas sofrem. Porque assim, nem todo tempo a criança pode estar perto dos pais. E quando o seu filho estiver longe de você? E quando o seu filho precisar sair para algum lugar, sair com os outros coleguinhas e que acontecer alguma coisa, como é que você vai se assegurar em você que seu filho vai saber resolver, sendo que você resolve tudo pro seu filho, você cria ele dentro de uma bolha, assim. O que você espera de uma criança criada numa bolha, de um ser humano criado numa bolha? Então ninguém desenvolve desse jeito. E assim, a todo momento tá acontecendo muitas coisas, assim, principalmente quando a criança tem um irmãozinho que vive brigando. Acontece série de coisas, assim. Então, nesse tempo, assim, já dá para trabalhar muita coisa, assim, com os irmãos, sabe? Ali a gente já tá treinando, assim, sabe? Tudo que acontece, assim,
Assim, quando as minhas filhas brigam, assim, eu já pergunto pra ela, assim, que ela vem falar assim, ah, a Isabela tá brigando comigo, não sei o quê. Aí eu já pergunto pra ela, tá, mas e como que você pode resolver isso? E se eu não estivesse perto de você, o que que você ia fazer? Porque assim, se isso está acontecendo com você e você está agindo desse jeito, com certeza você vai agir da mesma forma lá fora, em outros lugares que eu não estiver perto de você. Então, o que que você pode fazer para resolver esse problema, para resolver essa situação? Aí, sabe, eu sempre coloco elas para resolverem o problema delas, assim, porque eu quero criar elas, assim, realmente, assim, pessoas fortes emocionalmente, né? Quero ter orgulho, assim, da criação. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes também a gente pisa na bola, mas assim, é desse jeito. A vida é assim, né? A gente corrige nossos erros, a gente procura melhorar, então é sempre assim. Não existe uma fórmula perfeita nesse mundo pra gente viver, né? A gente tem sempre que ver o que, que faz sentido pra gente, o que, que faz sentido pra outra família, porque assim, nem tudo que funciona pra mim funciona para outra pessoa, porque talvez assim o valor daquela pessoa seja diferente do meu. Então é importante entender isso também. Porque assim, muitas das vezes a gente chega aqui, dou uma dica e tal, aí a pessoa fala assim, ah, mas para mim não funcionou. Muitas das vezes a pessoa também não aplica direito a técnica, não faz direito e não dá certo realmente. Ou às vezes assim, talvez aquilo não faça sentido para aquela família, para aquela pessoa, talvez é uma outra coisa que estão querendo, então acaba não dando certo. Então, assim, são coisas assim que a gente precisa ver, assim, o que que é importante para mim, o que que é importante para minha família. Então, é essas coisas que vai fazer a diferença, assim, na vida de cada um. Sempre tem que ter aquele ajuste, né? O que que eu posso fazer para melhorar? Então, são essas coisas, assim, que a gente tem sempre que ficar de olho nas crianças e trabalhar muito a parte da autoestima dela. Porque nesse caso, assim, que as crianças ficam quietas, não conseguem se defender, a autoestima dela tá muito baixa. Então, você precisa trabalhar a autoestima dela. E, assim, as crianças, assim, uma coisa bem bacana também de fazer com as crianças, assim, para ajudar elas a desenvolverem a autoestima dela. É assim, as crianças adoram desenhar. Eu acredito que todas as crianças, aqui as crianças adoram desenhar. Então, geralmente quando as crianças desenham, elas vêm para você, né, perguntar a opinião. Olha, eu desenhei isso, não sei o quê. Na verdade, elas já estão querendo que a gente dê aquele feedback para elas, né? Aí você pode falar assim, nossa, que interessante, né? O que é de você fazer a pergunta para a criança, em vez de você falar, nossa, que lindo, que maravilhoso. Então você pergunta para a criança assim, o que você achou do seu desenho? Você achou que tá legal? Como que você tá se sentindo em relação ao seu desenho? Então é importante fazer a criança pensar, sabe? Pensar. Porque assim, quando você dá sempre a resposta para a criança, você sempre tá ali fazendo tudo pela criança, então ela não desenvolve, ela fica todo tempo dependente, ela se torna uma pessoa dependente emocional, tanto de você quanto de outras pessoas, porque a criança sempre vai esperar assim um elogio para ela se sentir bem. É como se o elogio fosse como se fosse água, né, para o ser humano. Tá sempre abastecendo assim com os comentários de outras pessoas. Então, quando você faz a pergunta para a criança, ela tá revendo os conceitos dela. Tipo assim, eu não preciso necessariamente ouvir alguma coisa de outras pessoas, mas de eu fazer essa análise, assim, se eu realmente gostei do que eu fiz, sabe? Então é importante assim você fazer com que as crianças façam essa análise assim. Isso aí vai mudar muito assim, vai fazendo a virada assim na cabeça da criança, assim, a autoestima dela vai melhorando, porque ela não precisa depender de outras pessoas para ela se sentir bem, sabe? Mas ela de olhar as qualidades que ela tem também. E de você identificar os talentos do seu filho, o que que seu filho faz bem, assim, o que que você vê, observa o que seu filho gosta de fazer. Porque quando você descobre isso, quando você olha para isso, você pode usar isso, gente. Tem pais e filhos assim que têm o mesmo talento.
eles gostam muito de uma coisa, assim. Então, assim, por que não fazer isso que os pais e os filhos gostam de fazer junto? Por que não praticar junto? Porque quando vocês praticam junto, vocês estão se conectando. Tipo assim, o pai e a mãe, o pai e o filho, a mãe, assim, gostam da mesma coisa. Então eles começam a praticar junto, começam a tirar aquele tempo, assim, para a família. Então isso aí vai fortalecendo os laços também, a autoestima. Um vai entendendo melhor o outro. E fora a conexão que gera, assim, a conexão é muito grande, assim, de tirar esse momento em família, né? Realmente para conversar e para fazer esse momento, assim, um momento feliz, um momento alegre. Então isso aí, gente, é muito importante. Porque, assim, quando a gente não vê os talentos do nosso filho, assim, aquilo que faz bem pra gente, quando a gente não vê isso, é como se isso passasse despercebido, sabe? Como se não fizesse sentido na nossa cabeça. Mas assim, de saber realmente entender o que é que faz bem pro seu filho, de você preencher isso que faz bem para ele, de você preencher esse vazio, digamos assim. Então isso aí vai ajudar muito na autoestima do seu filho e fazer com que ele melhore também todo esse processo, né, de alguma ajuda, de pedir ajuda, de ter realmente essa voz assim para pedir, para falar, de realmente ter aquela voz para se defender, né? Então, assim é aquilo que faz sentido, sabe? Ok? Então pratique essas dicas, realmente coloque em prática e reveja assim o que está acontecendo com seu filho, fica sempre atento assim, ver como que pode melhorar, né? Então é isso, a live de hoje encerra por aí. Compartilhe com quem precisa desse conteúdo, com certeza tem pessoas assim precisando desse conteúdo. Se você não precisa, mas compartilhe com aquela pessoa que você ama, com aquela criança que você ama, que você quer bem, tudo bem? Então é isso, gente, até o próximo